Shalom, meus irmãos e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal O Arauto. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com vocês, como vocês estão vendo aí na tela, a mensagem, o esboço de uma mensagem com o seguinte tema: um tesouro em vasos de barro. Esta mensagem, ela é extraída do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9. Porém, quando nós observamos ali na tela, ali no cantinho, você vê ali Mateus capítulo 13, versículo 44 a 45, são aquelas conhecidas parábolas do reino que Jesus contou. E numa dessas parábolas, Jesus fez uma referência que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E quando nós pensamos em campo, nos lembramos logo de terra. E quando nos lembramos de terra, já pensamos logo em vaso, em barro. Por isso o apóstolo Paulo, lá no referido texto, eu tenho em mãos a revista corrigida, que diz assim, olha só: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Neste texto, podemos analisar alguns pontos, Primeiro, que tesouro é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? Então você pode ver ali no esboço que este tesouro, de acordo com o versículo 5 do próprio texto, é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor, quando Paulo diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Esse é o tesouro guardado em vasos de barro. E este tesouro também, ele traz uma glória permanente, em contraste com a glória da lei, que resplandeceu apenas na face de Moisés, segundo o texto. E esse tesouro também, ele move a nossa vida apesar das muitas tribulações. É isso que Paulo está dizendo quando ele se refere que em tudo somos atribulados, abatidos, mas não desamparados e não destruídos. Esse tesouro também ele nos traz esperança, ou seja, de uma nova casa nos céus. E por fim, este tesouro está armazenado em vasos de barro. Agora, que vasos de barro são esses? Obviamente, os vasos de barro somos nós, em que o Senhor depositou este valioso tesouro. Era isso que Paulo estava querendo dizer, que ele carregava com ele esse tesouro precioso que é o próprio Cristo. Mas por que vasos de barro? Vasos de barro, ele fala da sua simplicidade. Veja que Paulo diz: para que a glória seja do Senhor e não nossa. Então somos vasos, lembrando sempre de barro. Isso fala da simplicidade. Barro também nos lembra da flexibilidade. Ele é de barro e pode ser moldado, Aí você tem os textos aí que fala sobre o oleiro. E vaso de barro também fala da sua utilidade. Esses vasos de barro que o apóstolo Paulo compara, pode ser os jarros usados como lamparinas para iluminação, conforme Juízes capítulo 7, versículo 16, e como era também um costume antigo. Então, nós somos, conforme diz a palavra, nós somos luz para iluminar este mundo. Outro aspecto do vaso de barro é a sua fragilidade. Veja só, embora o evangelho seja um tesouro inestimável, ele foi armazenado não em pessoas perfeitas ou superpoderosas, mas em humanos com falhas e fraquezas, de acordo com Tiago capítulo 5, versículo 17. Algo que me chama a atenção, queridos, de acordo com o estudo aí da palavra, eu coloquei ali uma observação. Ora, a palavra grega para barro neste texto
usada pelo apóstolo Paulo é ostraquino. Ela é encontrada apenas mais uma vez na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Você pode ler lá. Pode ser uma alusão à ostra que carrega uma pérola. Olha, nós sabemos que a ostra é um molusco que, quando seu corpo é invadido por um parasita, ela libera uma substância que neutraliza aquele invasor, impedindo-o de se reproduzir. Esta substância, depois de 3 anos, formará a pérola. Vejam só, então são parasitas que acabam, de certa forma, nos ajudando a crescer, a amadurecer. Então são as dificuldades, os problemas da vida. Ao invés de enxergarmos esses problemas, estas lutas, queridos irmãos, como o fim, não, nós devemos enxergá-los como uma oportunidade de crescermos, de vencermos e de, apesar das lutas, produzirmos pérolas no nosso caminho, né? Pois é isso que o apóstolo Paulo diz. Vejam só ali, para nós finalizarmos aqui, queridos, essa pequena reflexão, nós temos alguns parasitas. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados. Vejam só. Porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Analise comigo rapidamente essas expressões. Em tudo. Veja, algumas situações em variadas áreas da vida, ou seja, todos os tipos de lutas. Atribulados. A palavra no grego indica prensa, como a prensa de azeite. Vejam só, somos então muitas vezes prensados na vida, mas não o quê? Angustiado, que neste contexto significa não restringido. Então podemos vencer estas atribulações, estas angústias. O apóstolo Paulo disse que também nós ficamos perplexos muitas vezes. A palavra perplexos aqui, querido, significa estar sem recursos, né? Quando ficamos assim sem recursos, ficamos perplexos. E agora o que vamos fazer? Mas o apóstolo Paulo diz que não devemos ficar desanimados, ou seja, estar completamente destituído de recursos. Podemos ficar sem alguns recursos, mas não ficaremos completamente destituídos de recursos. Em terceiro lugar, Paulo diz que somos perseguidos. Isso se refere a estar fugindo, né? Mas não desamparados. Isso significa não desertados. Nós podemos até ser perseguidos, mas não ficaremos sem refúgio, porque refúgio é o nosso Senhor, né? E por fim, ele fala que podemos estar abatidos. Abatidos aqui significa lançar para baixo, colocar em um lugar inferior. Quando nós lemos na tradução da Bíblia judaica, ela substitui essa palavra abatidos por nocauteados, né? Podemos até estar nocauteados. O inimigo até pode nos atingir de uma forma e às vezes até nos derrubar na lona, né? Ficarmos na lona aí, usando a linguagem esportiva, né? Abatidos, nocauteados, mas aí Paulo diz assim, ó, porém não destruídos, ou seja, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim. O inimigo até pode, a palavra de Deus diz que caindo o justo não ficará prostrado, porque Deus o levanta. Amém, amados? Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe e até a próxima.